Shalom, shalom, povo de Deus! Hoje nós vamos começar a leitura de um outro livro, A Poder em Declarar a Palavra de Deus, de Don Gossett com E.W. Kenyon. Eu preciso dizer que este último autor aqui já havia sido sugerido antes por alguns inscritos aqui do canal, mas eu nunca tinha tido nenhum contato com nenhuma de suas obras. Mas nos últimos dias, um inscrito aqui sugeriu que eu lesse esse livro para vocês e ele me assegurou que seria de grande bênção para todos vocês. Ele não apenas sugeriu, como ele também ofertou esse livro na minha vida e por isso eu vim aqui para compartilhar com vocês. Ele me lembra muito o que Charles Capps ensina, o que Kenneth Hagin ensina. Então, para você que já gosta desses autores, tenho certeza que você vai gostar deste daqui também. Então, se ele te edificar, é claro, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe este áudio com outras pessoas, que você também possa se inscrever no canal e ir lá no Emuná, pois em breve este livro estará lá na íntegra e se você sentir vontade de abençoar este ministério, a chave Pix estará na descrição deste vídeo. Lembrando que se você tem também algum livro que você gosta, que te edificou muito, sabe, que tem a ver com essa temática de vida abundante, de fé, de prosperidade, de cura, que você possa compartilhar comigo. Se você já tem esse material, encaminhe para mim no e-mail rafaela.vidaabundante@gmail.com, que é inclusive a chave Pix deste canal, porque assim que possível eu posso estar trazendo esse livro aqui para você também. Enfim, gente, chega de papo, que essa leitura possa ser edificante e transformadora na sua vida, em nome de Jesus. Este é o áudio do livro A Poder em Declarar a Palavra de Deus, de Don Gossett e E.W. Kenyon. Introdução. Por muito tempo estive confuso a respeito do fato que na minha própria vida e na vida de outras pessoas havia uma permanente sensação de derrota e fracasso. Eu orava pelos enfermos. Sabia que a Bíblia é a verdade e buscava diligentemente identificar a falha. Um dia, vi em Hebreus 4,14 que temos de nos apegar com firmeza à nossa confissão. No capítulo 3 de Hebreus, descobri que o cristianismo é chamado a grande confissão. Então me perguntei, a que confissão devo me apegar? Devo me apegar à confissão da inerrância absoluta da Bíblia. Devo me apegar à confissão da obra redentora de Cristo. Devo me apegar à minha confissão da nova criação, de receber a vida e a natureza de Deus. Devo me apegar à confissão de que Deus é a força da minha vida. Devo me apegar à confissão de que, certamente, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as minhas doenças e de que, pelas suas pisaduras, fui sarado. Foi muito difícil me apegar com firmeza à confissão de cura plena enquanto eu sentia dores pelo meu corpo. Acabei por descobrir que estivera fazendo duas declarações. Eu confessava a veracidade absoluta da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo declarava que não estava curado. Se você me perguntasse, você crê que pelas suas pisaduras você foi sarado? Eu teria respondido, sim, eu creio. Logo em seguida, porém, eu teria dito, mas a dor ainda está aqui. A segunda declaração anulava a primeira. Na verdade, eu tinha duas declarações. A primeira de minha cura plena e redenção em Cristo, e a segunda que a redenção e a cura não eram um fato. Então aconteceu a grande batalha que conquistou o domínio de minha declaração quando aprendi a ter uma única confissão. Se eu declaro que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, não devo anular essa confissão dizendo, sim, Deus supre minhas necessidades, mas não consigo pagar o aluguel, não consigo pagar a conta telefônica. A fé retém firme a declaração da palavra. O conhecimento dos sentidos retém firme a confissão das evidências físicas. Se eu aceitar a evidência física contra a palavra de Deus, anulo a palavra no que me diz respeito. Mas eu me apego com firmeza à minha confissão de que a palavra de Deus é a verdade, de que por suas feridas fui sarado, de que meu Deus supre minhas necessidades. Retenho firme essa declaração
em face da aparente contradição, e Ele é fiel para operar o bem. Muitos crentes fracassam quando surgem as dificuldades porque perdem sua confissão. Enquanto o sol brilha, a confissão é vigorosa, forte e límpida. Mas, quando vêm as tempestades, as provas, e quando o adversário obtém vantagem sobre eles, desistem de seu testemunho. Toda vez que você declara doença, fraqueza e fracasso, engrandece o adversário acima do Pai e destrói sua confiança na palavra. Você deve apegar-se com firmeza à sua confissão, mesmo em face de aparente derrota. Você deve estudar a palavra até conhecer quais são seus direitos e então retê-los firmemente. Alguns fazem declarações sem qualquer fundamento. Então, o adversário surra e açoita terrivelmente. Você deve descobrir quais são seus direitos. Por exemplo, você sabe que ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora você pode fazer sua confissão. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Aqui você pode fazer sua declaração. Maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Você pode fazer sua declaração aqui. Permaneça em sua confissão em meio às dificuldades, em tempos de bonança e de tempestade. Você sabe que ela está de acordo com a palavra. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E.W. Kenyon. Capítulo 1. Declarações certas e erradas. São poucos os cristãos que perceberam o lugar da confissão no funcionamento das coisas. Sempre que a palavra confissão é usada, instintivamente pensamos em confissão de pecados, fraquezas e falhas. Esse é o lado negativo dessa questão. O cristianismo é chamado de a grande confissão. Confessar é declarar algo em que cremos. É testificar de algo que sabemos. É testemunhar em prol da verdade que abraçamos. A declaração desempenha um papel muito importante para os cristãos. Jesus planejou que sua grande vida e amor fossem concedidos ao mundo por meio do testemunho, isto é, por meio da declaração de nossos lábios. Testificadores, testemunhas e confessores têm sido os grandes líderes na revolucionária vida que Jesus apresentou ao mundo. O maior problema que enfrentamos, então, é saber o que devemos declarar. Nossa confissão está centrada em diversas coisas. Primeiro, no que Deus, em Cristo, operou por nós. Segundo, o que Deus, por meio da palavra e do Espírito, operou em nós. Terceiro, o que somos para o Pai em Cristo. E último, o que Deus pode fazer por meio de nós ou o que a palavra fará em nossos lábios. Você não pode declarar ou testemunhar coisas que não conhece. Em um tribunal, o que conta é o que você viu ou ouviu. O que conhece pessoalmente de Jesus Cristo e quem você é em Cristo é o que conta. Quão poucos de nós ousam confessar ao mundo que a palavra declara que somos em Cristo? Veja este texto da Escritura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Segundo aos Coríntios 5:17. Que revolução seria se a igreja fizesse uma declaração como essa? Os crentes não são meros pecadores justificados, pobres, fracos, vacilantes, pecadores, membros de igreja. Eles são novas criaturas, criados em Cristo Jesus, com a vida de Deus, a natureza de Deus e a capacidade de Deus em si. Que agitação haveria na igreja moderna se você declarasse que é plenamente redimido? Efésios 1, do 7 ao 8, fala: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Isso quer dizer que o domínio de Satanás foi destruído, que ele perdeu o poder sobre a sua vida no momento em que você se tornou uma nova criatura.
Você recebeu um novo Senhor, Jesus Cristo, para reinar sobre você. O domínio de Satanás terminou e o de Jesus começou. A doença e a enfermidade não dominam mais sua vida. Os hábitos antigos não dominam mais sua vida. Você é uma nova criatura, criada em Cristo. Que agitação seria se Isaías 41:10 se tornasse uma realidade. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a declaração mais revolucionária de todas. Ela é sua confissão à medida que você enfrenta o mundo. Deus está comigo neste dia. Em 1 de João 4:4 lemos: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você declara destemidamente: Deus está em mim agora. O Senhor da criação está em mim. Que confissão maravilhosa! Você enfrenta a vida corajosamente. Sabe agora que maior é o que está em você do que todas as forças que podem ser arregimentadas contra você. Está diante de contas que não consegue pagar. Está encarando inimigos os quais não consegue derrotar. Mas ainda assim, você os enfrenta corajosamente. Você diz com triunfo: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmo 23:5. Estou cheio de alegria e vitória, porque Deus assumiu o comando. Ele está lutando as minhas batalhas. Não estou com medo das circunstâncias, porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele não somente é a minha força, mas está à minha destra. Ele é a minha salvação, a quem temerei? Ele lança luz sobre os problemas da vida para que eu possa agir com inteligência. Ele é a minha salvação, o meu livramento de toda a armadilha que o inimigo prepara para mim, de todo o laço em que quer me enredar. O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmo 27:1. Não tenho medo de nada. Não tenho medo porque esse Deus onipotente está do meu lado. Essa é a minha confissão contínua. Declaro que tenho a redenção que Deus planejou e operou em Cristo. Sou uma nova criatura da qual Ele, o próprio Deus, é o autor e o consumador. Tenho uma justiça que me permite estar em sua presença como se o pecado nunca houvesse existido. Não somente me é concedida a justiça, mas também tenho a justiça atribuída a mim na nova natureza que recebi dele. Recebi sua natureza, sua vida. E nessa vida e natureza está a vida de Deus. Isso me torna justo, assim como ele é justo. Essa é a minha declaração. Isso me dá ousadia na oração, edifica a fé, torna meu caminho seguro. Não sou mais cercado por limitações porque estou unido com o ilimitado. Ele é a vinha e eu sou o ramo. Como o ramo, produzo seu fruto porque a vinha está me transmitindo a plenitude de sua vida. Conheço a realidade disso porque tem se tornado parte do meu ser. Sei que amo porque Ele tem derramado do seu amor em meu coração por meio do Espírito Santo. E sei que sua natureza em mim é o amor. Sua capacidade de amar ganhou o domínio porque agora eu sou capaz de amar, independente das circunstâncias ao meu redor. Posso dizer com alegria: o pecado não terá mais domínio sobre mim. O pecado não pode mais ser senhor de minha vida. As circunstâncias não podem mais me manter preso nem servir de empecilho à minha utilidade no mundo. Eu tenho não somente a vida de Deus em mim e o seu Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos, mas também o direito legal de usar o nome de Jesus. Minha confissão é que tudo o que eu pedir ao Pai em seu nome, Ele me dará. Ele me deu o direito de ser um procurador. Estou usando esse poder para ajudar os homens. Estou assumindo o lugar de Jesus agora. Ele está realizando sua própria obra através de mim. Ele está vivendo sua própria vida em mim.
Jesus disse que em seu nome expulsaríamos demônios. Estou exercitando os meus direitos. Ele também falou que em seu nome imporíamos as mãos sobre os doentes e eles ficariam curados. As minhas mãos passam a ser um instrumento pelo qual sua vida é derramada. Estou vivendo a vida abundante. Sei que as minhas palavras são suas palavras. As suas palavras destruíram o poder da morte, dos demônios e curaram os enfermos. Elas fazem as mesmas coisas em meus lábios. Essa é a minha confissão. É o meu coração se expressando por meio das palavras dos meus lábios. A confissão é a maneira como a fé se expressa. A fé, bem como o amor, somente se revelam em ação e palavra. Não há fé sem confissão. A fé cresce com a sua declaração. A confissão faz diversas coisas ao crente. Ela o posiciona, fixa os marcos de sua vida, poderosamente afeta o seu espírito, seu homem interior, quando ele faz sua declaração. Por exemplo, em Romanos 10, do 9 ao 10, temos: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Há duas confissões envolvidas aqui. A primeira, do senhorio de Jesus, e a segunda, que ele se tornou a justiça de Deus e está salvo. Essas são declarações positivas. A razão de a maioria dos cristãos, embora sinceros, serem fracos, é porque nunca ousaram fazer uma confissão de quem são em Cristo. O que eles devem fazer é descobrir o que são na mente do Pai, como Ele olha para eles, e então declarar essa verdade. Isso pode ser encontrado nas epístolas. Quando você se deparar com isso, corajosamente faça sua confissão do que a palavra declara que você é em Cristo. À medida que fizer isso, sua fé aumentará. A razão por que sua fé é sufocada e mantida em cativeiro é porque você nunca ousou declarar o que Deus diz que você é. Lembre-se de que a fé nunca cresce além de sua confissão. Sua declaração diária do que o Pai é para você, do que Jesus está agora fazendo por você à direita do Pai e do que o Espírito Santo está fazendo em você, edificará uma vida de fé sólida, positiva. Você não terá medo de qualquer circunstância, doença ou condição. Enfrentará a vida com coragem, como vencedor. Depois de algum tempo, descobrirá que Romanos 8,37 é verdade. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Você nunca será um vencedor, a menos que o confesse. Uma declaração errada. Uma confissão errada é a de derrota, fracasso e da supremacia de Satanás. Falar acerca de sua luta com o diabo, de como tem atrapalhado você e como o está mantendo cativo e doente, é uma declaração de derrota. É uma confissão errada. Ela glorifica o adversário. É uma declaração inconsciente de que Deus Pai é um fracasso. A maioria das confissões que ouvimos hoje glorifica o diabo. Elas destroem a fé e o mantêm em cativeiro. A declaração de seus lábios, que provém da fé em seu coração, derrotará completamente o adversário em todo combate. A confissão da capacidade de Satanás de atrapalhá-lo e mantê-lo longe do sucesso dá a ele o domínio sobre você e o enche de medo e fraqueza. Mas, se você corajosamente confessar o cuidado e a proteção do Pai e declarar que aquele que está em você é maior do que qualquer força à sua volta, você superará a influência satânica. Toda vez que você confessar suas dúvidas e medos, suas fraquezas e enfermidades, estará abertamente declarando que a palavra de Deus não é verdade, que Deus falhou em cumpri-la. Ele declara que pelas suas feridas você foi sarado. E certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em vez de confessar que Ele tomou sobre si minhas enfermidades e as levou embora, confesso que elas ainda estão comigo. Aceito o testemunho dos meus sentidos em vez do testemunho da palavra de Deus. Enquanto eu me apegar com firmeza à minha confissão de fraqueza, doença e dor,
elas ainda estarão em mim. Posso procurar durante anos que algum homem de Deus faça a oração de fé por mim, e ela não será de valia alguma, porque minha incredulidade destrói o efeito da fé dele. O crente que está sempre declarando pecados e fraquezas está edificando fraqueza, fracasso e pecado em sua consciência. Quando pecamos e confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 9. Quando essa confissão é feita, nunca mais nos referimos a ela de novo. Não é história passada, porque a história pode ser relembrada. É como se nunca tivesse acontecido. Nunca deveríamos lembrar a nós mesmos ou ao Senhor de nossas falhas ou de nossos erros passados. Eles não mais existem. Se você confessar algo, confesse que permanece íntegro nele, que o que Deus disse em relação aos seus erros e desatinos é a verdade. Não devemos nunca confessar nossos pecados a pessoas. Talvez tenhamos de pedir perdão a elas, mas então devemos esquecer. Nunca conte a ninguém suas fraquezas ou seus erros e deslizes passados. As pessoas não se esquecerão e algumas vezes farão você lembrar-se deles. Se você contar a alguém, conte ao Senhor e depois esqueça. Ouse fazer sua confissão. Você confessa que Deus é o Senhor de sua vida, que Ele é o Senhor sobre a doença, as enfermidades e sobre Satanás. Você retém firme a sua declaração do senhorio absoluto de Jesus sobre tudo que poderia mantê-lo em cativeiro ou impedi-lo de desfrutar da obra completa de Cristo. Diante de cada necessidade, você confessa que o Senhor é o seu pastor, de nada terá falta, Ele é a sua provisão, Ele é a sua saúde, a sua força, Ele é a força da sua vida, a quem você receará. Lembre-se de que nunca realizamos além de nossa confissão. Se você ousar declarar cura com base na palavra, então não há enfermidade para você. Diante da dor e de uma ferida aberta, você declara que pelas suas pisaduras você está curado e retém firme sua confissão, nunca estremecendo, sabendo que nenhuma palavra de Deus é vazia de poder. A palavra poder significa capacidade de realizar o que é bom. Essa palavra irá curá-lo se você continuamente declará-la. O seu corpo responderá à sua mente e o seu espírito obterá o senhorio sobre o seu corpo e a sua mente. O seu corpo obedecerá à sua confissão. Ele enviou a sua palavra e os curou. Salmo 107, 20. Jesus é essa palavra. Agora, o nome de Jesus e as palavras de Jesus são sua cura. A confissão é a confirmação da palavra de Deus. É uma confissão de minha confiança no que Deus falou. Eis aqui diversas declarações que todo crente deve fazer. Romanos 10, do 9 ao 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confessamos o senhorio absoluto de Jesus e a justiça absoluta que nos é conferida em nossa redenção. Ousamos declarar diante do mundo e diante do trono de Deus que Jesus é agora o nosso Senhor e que temos recebido a salvação e nos tornado a justiça de Deus nele. Declaramos que somos novas criaturas das quais Jesus é a cabeça e o Senhor. A palavra tomou o lugar de Jesus em nossas vidas. Devemos obedecer à palavra como obedeceríamos a Jesus se ele estivesse em nossa presença. Uma segunda confissão está em 1 de Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Declaramos que não mais temos cuidados, ansiedades e fardos. Não podemos nunca estar prostrados. Não podemos nunca estar desencorajados e inadequados para o trabalho da vida. A nossa mente está completa e lúcida. O nosso espírito está livre. O nosso testemunho tem a unção do Espírito porque ele leva todo o peso, suporta todo o fardo e supre cada necessidade.
Uma terceira confissão está em Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não tenho necessidade de dinheiro, não tenho necessidade de saúde ou de descanso, não tenho necessidade de força, não tenho necessidade alguma. Que vida maravilhosa! Que senso de segurança, de poder e de vitória! Você não tem medo de assumir a sua posição em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Em alta voz, você faz a sua quarta confissão, que Isaías 53, do 3 ao 5, é verdade. Toda doença, toda fraqueza e toda enfermidade foi depositada em Jesus Cristo e você está livre delas. Assim como ele levou sobre si o seu pecado, levou suas enfermidades. Você está completo nele, livre do fardo, do poder, da dor e do efeito da doença. Essa declaração lhe dá um corpo saudável, uma mente clara e um espírito vitorioso. Sua quinta confissão é a de que 1 Coríntios 1:30 é absolutamente verdade. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Cristo foi feito todas essas coisas para você. Você não precisa pedir sabedoria, como o Tiago ensina os bebês em Cristo a fazerem, porque Ele é a sua sabedoria. Você não precisa pedir justiça, porque você se tornou a justiça de Deus nele. Você não tem de pedir que o santifique, porque Ele é a sua santificação. Você não precisa orar pela redenção, porque você é redimido. Ele é a sua redenção. Que confissão a fazer diante do mundo! Em Hebreus 4:14 está escrito: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Descobrimos até certo ponto que a nossa confissão é, mas há muito mais a respeito dela além do que você encontrará neste livro. O seu sucesso e a sua utilidade no mundo serão medidos por sua confissão e pela tenacidade com a qual retiver firmemente essa confissão sob quaisquer circunstâncias ou opiniões de homens. Você nunca se renderá ao medo ou dará ouvidos à voz dos sentidos. Você permanece firme em sua confissão, sabendo que Deus não pode falhar. Há um grave perigo na confissão dupla. Você declara a fidelidade de Deus, a fidelidade absoluta de sua palavra, mas no mesmo instante declara sua enfermidade. Você confessa sua doença, sua falta de dinheiro, sua falta de capacidade. Você tem declarado que Ele é a sua provisão, que Ele é o seu médico. Você tem declarado que foi curado por suas pisaduras, mas agora fala sobre sua falta de capacidade de fazer isso ou aquilo por causa da sua doença. Você não consegue fazer as tarefas domésticas ou ir para a sua empresa, porque não consegue fazer essas coisas. No entanto, fez sua declaração de que Ele é a força da sua vida e de que por suas pisaduras você foi curado. Sua confissão de doença e enfermidade destrói o que você é em Cristo ou o que Ele é para você. Essa é uma das mais perigosas declarações. Você descobrirá que foi treinado tão zelosamente na confissão do erro, do fracasso, da fraqueza, do pecado, da doença e da necessidade, que será preciso uma grande dose de disciplina na palavra para curá-lo desse hábito. Agora faça sua declaração e fique firme. No capítulo 2, nós veremos que você possui aquilo que declara. Para você que ficou comigo até o final deste capítulo, não saia daqui sem se inscrever no canal, ative as notificações para receber os próximos capítulos e, é claro, se inscreva no canal Emuná para receber esse livro na íntegra dentro de poucos dias. Se você foi abençoado e desejar abençoar este trabalho, a chave Pix estará na descrição deste vídeo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.